Olá, sejam todos bem-vindos ao Historiedades. Eu me chamo Gustavo Cortez e no episódio de hoje conheceremos mais sobre a história do teatro, a sua origem, as tradições e mais. A oficialização do teatro se deu na Grécia Antiga, mais precisamente em Atenas, em meados do século VI. Porém, é importante frisar que o teatro já estava presente na humanidade há muito tempo antes dos gregos. Eu me refiro ao período conhecido como pré-história. Os homens das cavernas costumavam se comunicar de maneiras muito distintas entre si, como a imitação, por exemplo. Eles também eram religiosos e praticavam rituais, e para conduzi-los era necessária a preparação corporal e vocal, princípios teatrais que estão presentes até os dias de hoje no teatro contemporâneo. Um outro exemplo de encenação usada na pré-história é a defesa de um ataque de um predador, na qual o pré-histórico faz uso de um tronco para se parecer maior que um leão, por exemplo, mesmo tendo conhecimento de que não eram maiores que o animal. Retornando à Grécia nos tempos antigos, as principais encenações teatrais eram relacionadas à religião, sendo feitas celebrações ao deus grego Dionísio, que está diretamente relacionado ao vinho, à fertilidade e à diversão, dando origem às festas dionisíacas que eram realizadas anualmente na primavera, período onde se colhiam as uvas na região. Em um certo dia, num culto religioso a Dionísio, um certo ritualista resolve pôr em seu rosto uma máscara com adornos de cachos de uvas. Ele então, estando diante de incontáveis pessoas, anuncia a todos: "Eu sou Dionísio", fazendo com que os presentes ali se apavorassem com a afirmação leviana do jovem rapaz de ter se colocado na posição de um deus. Seu nome era Téspis, de Icária, mais conhecido por ter sido o primeiro ator registrado do teatro ocidental. Téspis foi o responsável em transformar o ritual religioso em encenação, dando início à ação dramática. Desde o episódio entre Téspis e o culto a Dionísio, os gregos ergueram construções em encostas de morros e deram origem aos primeiros prédios teatrais da história. Esses prédios eram compostos pela arquibancada, orquestra, tumelê, proscênio e palco. A arquibancada funcionava democraticamente e todos os cidadãos gregos podiam assistir às peças com a mesma qualidade de visão. A orquestra ficava localizada no espaço central circular, onde os dançarinos podiam se apresentar. O tumelê era uma pedra reservada a oferendas feitas para o deus Dionísio e se localizava no centro da orquestra. O proscênio era atribuído ao líder do coro, o corifeu, e ficava entre o palco e a orquestra. Por fim, o palco era responsável pelos cenários e trocas de figurinos e máscaras. Vestígios desses elementos artísticos ainda são encontrados no teatro contemporâneo. Com a oficialização do teatro, os gregos também desenvolveram os seus gêneros teatrais. A comédia grega se referia a um gênero crítico e humorizado e comumente satirizavam a sociedade, instituições políticas, nobres, dentre outras coisas. Em contraste, existia um gênero mais antigo que a comédia, a tragédia grega, que se tratava de um drama. Na tragédia, os heróis da história geralmente eram deuses ou semideuses. Já na comédia, os atores tinham personagens comuns e cotidianos como protagonistas. No teatro grego, os atores eram todos homens e interpretavam diversos papéis em uma só atração. Na comédia grega, 4 atores eram utilizados, já na tragédia grega, apenas 3. Aristófanes, Antífanes e Menandro faziam parte da tríade da comédia com obras como Os Cavaleiros, Asclépio e o Misântropo, respectivamente. Na tragédia, a tríade era composta por Ésquilo, Sófocles e Eurípides, que produziram peças como Agamenon, Édipo Rei e As Troianas, respectivamente. A máscara grega é o principal símbolo do teatro grego e originou-se nas festas dionisíacas, sendo mais tarde incorporada aos 2 principais gêneros da época, a tragédia e a comédia. As máscaras gregas tinham um papel fundamental de intensificar e ampliar a voz do ator e eram maiores que suas cabeças, justamente para prender a atenção do público. O traje usado por atores na comédia era diferente do usado na tragédia. Ele era menor e enfatizava o ridículo com camadas na parte frontal e traseira do figurino. Esse efeito era chamado de somation. Os atores também utilizavam botas de sola grossa que faziam com que ficassem 20 centímetros maiores, fazendo com que a plateia se espantasse com a elevação do ator.
Essas botas eram chamadas de coturne e acredita-se que eram confeccionadas em madeiras, cortiças ou com bastante camadas de couro. Não há uma evidência histórica que confirme com precisão qual foi o primeiro evento teatral da história, mas especulações sim. Afinal, sempre existirá no ramo da história. Uma das primeiras peças já registradas ocorreu no Egito Antigo, do mito de Ísis e Osíris, deuses egípcios, em meados dos anos 2500 a.C. William Shakespeare com certeza é um dos maiores e principais nomes da dramaturgia mundial. Nascido em abril de 1564 no Reino Unido, Shakespeare se tornou o mais influente dramaturgo de sua região e produziu inumeráveis obras como Hamlet, escrita entre 1599 e 1601, ou Romeu e Julieta de 1597. William Shakespeare também foi responsável pela tragédia Júlio César de 1599, que narra a conspiração contra o ditador, seu assassinato e as consequências a Roma. Shakespeare também era um poeta e protagonizou o poema O Estupro de Lucrécia de 1594, cujo acontecimento foi decisivo para o Reino de Roma se tornar uma república em 509 a.C. William Shakespeare faleceu em 23 de abril de 1616. Além da matemática, a filosofia e a democracia, os gregos também influenciaram os romanos com o teatro. Mas, diferentemente da Grécia, Roma fez uma mudança considerável em relação ao teatro grego. Os romanos incorporaram arcos e abóbadas nas construções de seus prédios teatrais. Uma outra mudança significativa foi a introdução de lutas entre gladiadores e menos assuntos religiosos, dando mais ênfase ao entretenimento do que à religião. Com o declínio e queda do Império Romano em 476 d.C., inicia-se a Idade Média, que durou do século V ao século XV. Na Idade Média, a linguagem teatral foi banida da Europa pela Igreja Católica por ser considerada uma atividade pecaminosa e condenável, ressurgindo apenas no século XII. O teatro medieval era completamente regido pela Igreja e apenas ensinavam histórias bíblicas por membros do clero. A linguagem teatral no Brasil tem início com a chegada de jesuítas no século XVI e o teatro jesuítico era utilizado por eles como forma de catequizar os povos originários e colonos. O padre jesuíta espanhol José de Anchieta, nascido em 1534, foi um dos principais jesuítas a utilizar o teatro jesuítico, este que sofreu de resquícios da Idade Média e não tinha relação alguma com o teatro artístico. Anchieta foi o primeiro dramaturgo do país e hoje é considerado um nome de grande relevância para a arte no Brasil. Com o passar dos anos, essa linguagem artística no Brasil recebeu novas características, onde inicialmente atendia apenas a aristocracia, posteriormente atendeu todo o restante da população. O primeiro teatro brasileiro se localiza em Ouro Preto, Minas Gerais, e foi inaugurado em 6 de junho de 1770. O Teatro Casa da Ópera ainda continua funcionando mesmo depois de 250 anos desde a sua inauguração. Nelson Falcão Rodrigues, mais conhecido apenas por Nelson Rodrigues, é um dos principais nomes da dramaturgia brasileira e é mundialmente conhecido pela forma temporal que produzia teatro. Nascido em 23 de agosto de 1912, Nelson chegou a produzir inúmeras obras icônicas, como por exemplo a peça teatral A Mulher Sem Pecado, de 1941, e o romance Meu Destino é Pecar, de 1944. Nelson Rodrigues faleceu em 21 de dezembro de 1980 aos 68 anos, e ele também é conhecido por ter iniciado o teatro contemporâneo brasileiro. Hilda de Almeida Prado Hilst, a Hilda Hilst, é um outro nome bastante influente e importante para a indústria teatral brasileira. Nascida em 21 de abril de 1930, Hilda tornou-se cronista, poeta, ficcionista e dramaturga, sendo considerada como uma das maiores escritoras de língua portuguesa do século XX. Hilst foi a responsável por promover uma revolução poética dentro da indústria com 8 obras escritas entre 1967 e 1969, dentre elas A Empresa, O Rato no Muro e O Verdugo e a Morte do Patriarca. Hilda Hilst faleceu aos 73 anos em 4 de fevereiro de 2004. Outro nome grandioso para o teatro brasileiro é Fernanda Montenegro, que nasceu em 16 de outubro de 1929.
Fernanda protagonizou incontáveis peças teatrais e em 1999 foi indicada ao Oscar pelo filme Central do Brasil como melhor atriz. Seu primeiro papel de destaque foi a personagem Lucília em A Moratória de 1955. Fernanda Montenegro é descrita pela mídia como a melhor atriz brasileira de todos os tempos. Eu não poderia deixar de mencionar o Paulo Gustavo aqui, ele que foi um dos maiores nomes do teatro contemporâneo e que infelizmente faleceu em 4 de maio de 2021. Paulo era um versátil ator que atuava tanto no teatro quanto nos cinemas e na televisão. Chegou a estrear a peça Minha Mãe é uma Peça, de 2006, e em 2013 ele conseguiu levar a obra para os cinemas. A série Vai Que Cola, também de 2013, é mais um icônico trabalho de Paulo Gustavo. E enfim, espero que todos vocês tenham gostado do episódio acerca da história do teatro e deixarei aqui a minha dedicação à minha ex-professora de artes do ensino médio Poliana Praça e principalmente à minha namorada Natasha Araújo, que é uma amante assídua do teatro. Ouvintes do Historiedades Podcast, eu irei pedir a vocês que sigam o perfil do podcast no Instagram. O @ é canal Historiedades e estará aqui na descrição do episódio, seja no YouTube ou no Spotify. Um grande abraço e até logo!